Olá pessoal, aqui é o André do canal Kung Fu Trader. Vamos lá para mais um dia de análise no mini índice. Hoje, dia 4/11, dia de baixa no índice, né? É engraçado que hoje, logo cedo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo que houve uma notícia e que o mercado ia abrir em alta. Um familiar meu me enviou essa mensagem e eu logo pensei, né? Cilada. Se falaram que ia subir, então alguma coisa de errado aí tem. Enfim, ontem à tarde eu havia comentado com vocês que houve uma notícia, ontem no dia 3, e eu visualizei a notícia na própria movimentação de preço, tá? Nessa movimentação aqui, depois aqui, eu identifiquei uma notícia sem olhar nenhum site, nada, simplesmente pela movimentação gráfica. Com o tempo você consegue perceber facilmente esse tipo de coisa. E hoje o mercado abriu exatamente nesse ponto, e ontem eu havia conversado também que você, sempre que tem topos ou fundos que você pode ligar, é interessante você ligá-los. Né? Vamos lá, aqui, ó. Eu já iniciei o dia com essa marcação, com S e com S. E logo, quando o mercado abre, ele me deixa esse candle, né? Então, assim, já muito sinalizando que essa região ela seria respeitada, né? Essa região aqui. Então, o início do dia, primeiro candle já deu essa venda. Não é sempre que tem operações no primeiro candle, mas quando o mercado abre em certas regiões, principalmente nesse sentido aqui, uma região que já foi testada uma vez, duas vezes, ele abre exatamente nessa região, deixa um candle ou algum padrão muito direcionado para algum lado, e isso é um indicativo que ele pode seguir naquela direção. Por exemplo, aqui ele abriu para baixo, né? Mas se ele tivesse aberto para cima, se ele tivesse feito isso, ó, ele também sinalizaria que poderia romper. Ele poderia continuar este movimento, né? Simplesmente assim. Só que quando ele abre aqui para baixo, ele já deu essa primeira operação, que ela era inicialmente, ela vinha com vendas nessa faixa, né? Até 50% desse candle aqui. Quem opera com mais lotes, imagina que você opere com 10 lotes, com um lote de 10 contratos, né? Você poderia vender 2 aqui, 2 em cima, deixar mais uma ordem aqui em cima e ir vendendo acreditando que ele iria respeitar essa resistência. E essa operação foi bem sucedida, ela tinha alvo inicial aqui, né? Simplesmente nesse ponto, nesta linha, você poderia ter zerado até um pouquinho antes, ou então aguardar se ele tocar na linha. Então, com essa operação aqui, o dia já estava feito, né? E o mercado continuou derretendo pelo cenário político, econômico e tudo isso que acontece no Brasil já tem pelo menos 20 anos. Então, não é de hoje que as notícias impactam o nosso mercado. Isso aí é uma coisa completamente normal. Eu não olho notícias, não vejo sites, nada. Às vezes alguém me envia uma mensagem, eu só dou uma olhada ali, mas eu opero aqui o gráfico. Notícia nunca me fez ganhar dinheiro. É muita especulação, as notícias são manipuladas, isso é fato, tá? Então, quando estiver operando, atente sempre ao gráfico. Sempre ao gráfico. Posicione ali a sua estratégia, observe a movimentação de preço, o mercado está forte, está se movimentando rápido, devagar. Tudo isso você pega com o tempo, com a prática, certo? Então, ontem eu tinha comentado sobre isso, que você pode ligar os pontos, sempre ligar os pontos aqui. Então, ele deu essa operação. Aqui na parte de baixo também, né? A parte de baixo também você poderia ligar. Ele veio para o suporte, ele rompe o suporte, então aqui ele não deu padrão de compra, né? Essa região ele não gerou uma compra, simplesmente ele rompeu. Aqui o ideal, quando você já viu essa super pernada de baixa, né? Essa perna de baixa, você já poderia acreditar que seria um dia de baixa, certo? Então ele vem,
faz o movimento perfeito aqui para baixo. Aqui, ó, quem não conseguiu vender neste candle por medo ou porque o candle era grande, esse candle, se não me engano, deu mais ou menos uns 280 pontos. Vamos confirmar aqui. Ah, não, foi mais, ó. Ele deu aqui 400 pontos. Então era um candle grande. Para quem opera um lote, um único lote, né? Apenas um contrato, às vezes fica um pouco assustado de operar com stop desse tamanho. Mas quem consegue fracionar o lote, opera com 5 contratos, com 10 contratos, você faz uma venda neste ponto, outra aqui, né? Se o mercado vier subindo, você vai fazendo vendas até que ele caia, até que ele vá na sua direção, né? Eu fiz uma única venda aqui, saí aqui embaixo. E aí vamos lá, o dia continuou, deixa eu ver aqui, eu queria mostrar, era isso daqui, ó, que ele rompeu, voltou, fez esse pullbackzinho curtinho e veio para romper, certo? Hoje é o típico dia daquela pessoa que, se ela fica fazendo preço médio contra a tendência do mercado, ela se ferrou. E hoje, com certeza, muita gente quebrou a conta e se ferrou por conta disso, tá? Fazer preço médio infinito, o cara vai comprando, o mercado caindo, comprando e o mercado não volta. Ele fechou o dia quase na mínima, tá? Isso, muita gente faz isso, muito iniciante que aprendeu a fazer preço médio, né? Teoricamente aprendeu, mas a gente sabe que não aprendeu. Fica comprando e o mercado nunca volta. Então esse é um dia um pouco trágico, tá? Para quem opera dessa maneira, tá? Infelizmente. É aquele dia que às vezes o cara ele vem numa sequência positiva ali de muitos dias, às vezes de meses, e acontece que num dia como esse, fatídico, o mercado não volta e o cara quebra a conta, stop e tudo mais. Então, muito cuidado com isso, preço médio, tá? Preço médio infinito. A gente que opera como pessoa física na bolsa, nós não temos dinheiro infinito como os bancos, como fundos que são bilionários por aí. Então, tome muito cuidado com o preço médio, tá? Existe uma forma correta de se fazer preço médio, que é uma maneira adequada de se fazer, de montar uma posição, mas não é todo mundo que tem cabeça e nem técnica apurada para conseguir fazer. Beleza? Então aqui, ó, um segredinho aqui para se operar dias como esse, tá? É simplesmente você marcar os topos, tá? Vamos marcar aqui os topos, ó. Ele deixou esse topo e logo ele veio para baixo. Ele fez esse movimento para baixo, deixou esse topinho, veio para baixo, deixou esse topinho, tá? Então você vai marcando os topos, ó. Aí ele vem sempre fazendo fundos novos, né? E volta. Quando ele volta basicamente nessa mesma região de topos, ó. Ele volta basicamente nessa região de topos. Então toda vez que ele voltar em algum topo, você olha se ele vai romper o topo. Né? Quando o mercado está numa tendência dessas, é muito importante você ver se ele está rompendo os topos que ele deixou. Nesse caso, veja que ele não conseguia romper os topos, eram topos curtos, né? Essa era uma tendência muito forte para baixo. O mercado ele vem deixando topinhos, ó. Você pode marcar isso no gráfico, deixar marcado. Vamos marcar aqui com o próprio Profit Chart aqui, ó. Você vai deixando marcado, tá? Opa, não era essa linha. Essa linha. Você vai deixando marcados os topinhos, ó. E aí toda vez que ele voltar em um topo e não romper, ele está sinalizando fraqueza naquela direção. Ou seja, ele veio para o topinho, testou e não rompeu, você arrisca uma vendinha. Venda, stop para cima do topo. E se acontecer de ser estopado? Se você for estopado, ok, é simplesmente mais uma operação. E aí espera a próxima operação. E segue o baile. Vamos lá, de novo, ó. Ele começa caindo o topinho. Este topinho aqui, ó. Este candle formou um topinho. Aí você estica ele. Quando ele volta para cima, bate, não consegue romper. Volta de novo, bate, não consegue romper. Nessa região você tinha uma venda. Venda nessa região, stop ele para cima. E o mercado vem cedendo novamente. Certo? Aqui você poderia marcar aqui de novo, ó, topinho. Novamente aqui, ó, topo.
de novo, aqui topo, ó. Mais uma vez, ele vem, bate no topo e volta a cair. Vem de novo aqui, bate no topo e volta a cair. Veja quantas vezes que ele fez isso. Então é um pequeno segredo que você pode adotar. Toda vez que o mercado tiver numa forte tendência, você marca os fundos e os topos, né? Depende de que direção que a tendência estiver. Você vai marcando toda vez que ele volta na região que você marcou, você espera para ver se ele vai romper ou não. E se ele não romper, significa que aquela região segurou o preço e ele pode continuar essa tendência. É muito simples. Mas eu sei que no dia a dia, quando você está operando, às vezes você não repara isso e fica tentando achar o ponto de compra. Todo candle branco que faz, você quer comprar. Fez um candle branco, você quer comprar, né? Porque às vezes é um pouco contra-intuitivo achar que o mercado vai simplesmente cair esse tanto que ele caiu, né? Pegar aí quase 4.000 pontos, né? Deixa eu medir direitinho aqui para ver a quantidade de pontos que ele caiu. Aí, 4.000 pontos. Então, assim, não é todo dia que isso acontece, mas durante alguns dias no mês isso pode acontecer. E outra coisa que te ajuda a ver a direção do movimento é simplesmente essa pernada forte logo no início do dia, e veja como o mercado volta muito pouco, né? Ele volta pouquinho e depois continua o movimento. Então aqui você já não compra mais, já começa a utilizar aquela estratégia de marcar os topos um por um e ver se o mercado vai romper esses topos ou não, tá? Uma coisa que eu tinha aqui no início do dia também, lembrando o dia de ontem que eu ensinei para vocês, a questão de frequências, né? Você pode medir também. Eu tinha feito essa medição, pegado essa pernadinha aqui e jogado ela para baixo, ó, e ele me deu este fundo, ó. Me deu este fundo, certo? Deixa eu até excluir algumas coisas aqui, esse canal. Então, essa pernada, ó, essa última pernada de ontem, projetada aqui para baixo, deste fundo para baixo, me deu este fundinho aqui, que foi onde o mercado parou, certo? Caso eu estivesse vendido aqui seria um ponto de zeragem, né? Veja como o mercado segurou nessa região. Então, essa frequência realmente ela foi seguida, certo? Uma outra medição que eu tinha também era essa medição, ó, essa medição, essa pernada projetada para baixo também dava nessa região, perfeito, né? Ó, de novo aqui, ó, estava na mesma região que foi essa região de briga, certo? Então frequências ajudam muito, saber medir o mercado, certo? Hoje o mercado ele é amplamente operado por robôs e esses robôs se utilizam de frequências. Então a gente operando como pessoa física, a gente pode medir aqui com o dedo mesmo, sem ser o robô, né? O robô ele mede isso aqui a cada segundo, né? A cada milésimo de segundo ele tá medindo as frequências. Nós aqui como seres humanos a gente mede na mão mesmo, tá? Eu tinha uma outra marcação também que eu fiz usando aqui o Fibonacci. Deixa eu relembrar ela aqui. Deixa eu relembrar que marcação que era. Se eu não me engano, eu vim descendo aqui os fibos. Deixa eu me lembrar. Tinha essa primeira marcação de fibo, que deu este fundinho aqui. Essa segunda marcação, que deu esse fundo aqui. E a última marcação lá, que deu essa região aqui, né? O fibo aqui com essa marcação não foi perfeito, tá? Esse ponto é um ponto interessante, pessoal. Não precisa... essa questão de adivinhação, de você marcar um fibo e achar que por uma magia, uma adivinhação, o mercado vai chegar lá e vai reverter. Não, você marca, vê se o mercado está respeitando ou não. Se ele estiver respeitando, você já fica esperto ali, ó. Esse Fibonacci que eu marquei está funcionando. Então, será que se eu fizer uma expansão a mais do fibo, ele vai funcionar? Então, assim, existe N formas de você medir essa frequência de mercado. E você precisa ir medindo ela ao longo do dia, sem adivinhações, sem magia, achar que você marcou um fibo lá no início do dia e esse fibo vai valer o dia inteiro e pronto, né? E você confiar cegamente nisso. Não é assim que funciona. O mercado vai mudando ao longo do dia, então você vai fazendo as marcações aos poucos, certo? E também eu tinha uma linha aqui embaixo, deixa eu ver de onde que veio essa linha. Veio desse fundo aqui, ó. Então aqui, ó, o fundo do dia 22 de outubro, né, que é o fundo principal deste movimento inteiro de queda. Este fundo foi onde o mercado parou hoje. Realmente foi uma queda
muito grande aqui no mercado. Beleza? Então essa foi a análise do dia de hoje. Valeu!